Pessoal, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais esse encontro, né? Para mais esse estudo. Essa terça-feira aí, dia 12, um frizinho gostoso, né? E nós vamos dar início ao nosso estudo. O tema de hoje, reforma íntima. Marcos já está aí conosco, né, para trazer o estudo. E nós vamos, então, fazer a nossa prece inicial. Ok? Então, vamos fechar nossos olhos, agradecendo a Jesus, nosso mestre amado, a Miramês, toda a sua equipe. Com muita alegria, estamos nesta noite envolvidos nesta energia, nessas boas vibrações de amor, de paz, de fraternidade. Rogamos, mestre amado Jesus, a sua luz, o seu abraço para com todos que estão presentes nesta noite, nesta sala, sintonizados para o estudo, para o aprendizado. Um tema importante para a nossa transformação íntima, que possamos estar preparados para receber essas mensagens, ajudar no nosso crescimento, na nossa evolução. Vamos, mestre amado Jesus, que seus abnegados trabalhadores possam estar presentes em cada casa aqui representada, trazendo o conforto, o amparo, trazendo o lenitivo para as águas, fluidificando. E rogamos, mestre amado Jesus, por toda a humanidade, por todos os nossos irmãos que estão nesse momento aflitos, por terem seus parentes, seus amigos, envolvidos nesse momento de pandemia. Que a paz, mestre amado Jesus, se encontre presente com cada um deles. Que possamos estar vibrando nesse momento em favor de todos eles. Os trabalhadores que estão nos hospitais, ajudando nesse momento, dando o melhor que podem dar. Agradecemos, mestre amado Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito bem. Marcos, seja bem-vindo. Uma boa noite para você. Um excelente estudo aí para todos nós. Muito obrigado, Antônio. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos. E com muito prazer hoje eu venho trazer uma reflexão para a gente construir juntos um entendimento a respeito do tema reforma íntima. Eu costumo dizer que a reforma íntima é o tema de conceituação mais fácil dentro do Espiritismo e de aplicação mais difícil, né? Porque a gente leva algumas encarnações aí para conseguir completar, algumas, muitas, né? Mas é um tema que eu amo, tá? É um tema que eu particularmente tenho um carinho muito especial, porque é um tema que eu vi mudando pessoas muito próximas de mim, meu pai, por exemplo, na mudança do meu pai eu acabei sendo um pouco mudado, e quando eu me abri para essa ideia, né, para esse conceito de reforma íntima, que até então, naquele momento da minha vida, eu não conhecia, cara, minha vida mudou. E assim, e mudou muito e para melhor. Então, é um tema que eu particularmente gosto muito, né? Eu pessoalmente tenho um apreço muito grande. E aí eu queria, junto com vocês hoje, construir o um entendimento a respeito disso, né? Para a gente conseguir não só entender, mas começar a colocar em prática isso na nossa vida, né? Para aqueles que já fazem a reforma íntima como hábito, como uma atitude diária, a gente consiga talvez até melhorar alguma coisa aí e colaborar de alguma forma. E para isso hoje eu usei basicamente dois livros principais, tá? É o tal do beber da fonte, né? Que é o livro de Mateus, né? Da Bíblia, né? Dos Evangelhos,
né, do Novo Testamento, e o Livro dos Espíritos, né? Ambos os livros são livros que eu amo muito, muito, muito. São livros assim que revolucionaram a minha vida. O livro de Mateus, a Bíblia tem muitos livros, né? Mas para facilitar o entendimento, ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. E eu particularmente tenho muita atenção no Novo Testamento, porque ali estão os ensinamentos do Cristo, né? Ali está o suprassumo da humanidade. E de todos os livros, os 4 evangelhos, na minha visão, são os que mais agregam a respeito de Cristo. E dos 4, o livro de Mateus, para mim, é o mais show de bola, assim. E se eu for bem resumidamente, o Sermão do Monte do livro de Mateus. Então é um livro que eu utilizei muito para poder gerar esse estudo de hoje. E também o livro dos Espíritos, né? O livro dos Espíritos é um livro que ele é um divisor de águas na vida de quem lê, tá? É impossível você continuar a mesma pessoa após conhecer o livro dos Espíritos, após ter posse do conhecimento que ele pode proporcionar. E é um livro de um conhecimento, assim, infindável, né? Não tem uma vez que você não abre aquele livro que você não aprende. Eu falo porque eu participo de um grupo de WhatsApp super simples, que diariamente é postada uma pergunta do livro dos Espíritos, na ordem que está, diariamente. Gente, não tem um dia que a gente lê, pode ser uma pergunta que você já está careca de saber, e eu estou muito careca, todos podem notar, e não tem um dia que a gente não fica admirado com o conhecimento que chega ali. Por mais que seja uma questão já batida, já muito trabalhada, você ainda aprende, né? Então, esses 2 foram os livros que embasaram o nosso estudo. Indo direto à prática, indo direto ao ponto, na verdade, o nosso tema, reforma íntima, eu vou iniciar ele conceituando, afinal, o que é reforma íntima, né? Eu acredito que é uma pergunta que todos se façam, e além de natural, ela é razoável que se faça. A gente deve, na verdade, sempre estar questionando tudo que chega para a gente, né? A gente não deve aceitar, né? A gente sempre tem que entender e conceituar e aprender o que é aquilo que está chegando para a gente. E com a reforma íntima não podia ser diferente, né? Então, vamos lá. Imagino que todos estão se perguntando o que é reforma íntima. E aí a gente começa a, já no próprio nome, no próprio conceito, tirar algum significado, né? Afinal, o que é reforma, né? Não sei se vocês já tiveram a experiência de fazer alguma reforma na casa de vocês, no ambiente de moradia de vocês. E aí, à medida que eu vou falando, vocês vão conseguir linkar. Reforma não é construir alguma coisa do nada, não é inventar algo novo. Reforma é pegar algo que já existe e dar uma modificada, obviamente buscando melhorar aquilo, né? Então, como que a gente faz uma reforma na nossa casa? Você quebra uma parede aqui, constrói outra ali, faz uma pintura, muda uma cor e etc. Isso é reformar. É pegar algo que já existe e tentar melhorar, né? Quando a gente reforma uma casa, o que acontece? Primeiro, você tem você precisa aplicar muita energia naquilo, né? Energia braçal, energia intelectual, dinheiro, tempo. Então, isso é com toda a reforma. Você vai reformar seu carro, você vai reformar sua empresa, você vai reformar seu plano de estudo, você vai reformar a sua carreira. Tudo que você vai reformar, uma roupa que você vai reformar, gasta isso. É necessário isso, é necessário se aplicar uma energia em um determinado tempo. E isso gera uma série de confusões, né? Muitas das vezes a gente acha que é uma destruição. Você acha que, na verdade, você está destruindo, mas, na verdade, você só está reformulando. Né? Você está abrindo espaço para que coisas novas surjam ali. Então, a reforma, ela é basicamente, literalmente, como reformar uma casa. Né? Você não vai construir do nada. Você vai pegar aquilo que existe e vai transformar. Vai gerar poeira, vai gerar sujeira, vai gerar estresse. Mas é necessário. Se você realmente quer a melhoria naquilo, de fato é necessário. E íntimo diz respeito à nossa individualidade. A palavra íntima, ela remete diretamente a nós com nós mesmos e a nossa própria responsabilidade.
E aí, obviamente, com todas as suas vantagens e desvantagens que a intimidade individual, né, e a individualidade trazem. Então, qual que é a grande vantagem? Você é dono da sua mudança. Você é dono de si mesmo. Você é dono da sua vida, do que acontece com você. Qual que é a desvantagem? Você é dono da sua vida e do que acontece com você. Né? Você não pode pôr a culpa em ninguém, você não pode terceirizar isso. Isso é seu, é responsabilidade sua, tanto para bem quanto para mal. Essa individualidade é única e é sua. E ela é respeitada em todos os níveis da nossa hierarquia espiritual. Né? A nossa individualidade ela é respeitada em todos os reinos que a gente passa. É muito comum a gente observar lá, quando a gente está estudando o livro dos espíritos, sobre a escala espírita, a progressão espírita, os espíritos nos animais, desde aquele período já se é respeitada a individualidade, né? Então, quando a gente está falando de uma reforma íntima, nós estamos falando de uma reconstrução, de uma remodulação de algo individual, de algo íntimo, profundo, único e que diz respeito somente a uma pessoa, você. Então, o que é literalmente reforma íntima? É você se imaginar ali como uma casa, por exemplo, e ir se melhorando, tá? Ir se modificando, ir se construindo novamente. Às vezes você vai fazer uma parede ali que não ficou tão legal e você vai precisar desmanchar aquela parede e começar de novo, né? E isso em todos os aspectos da nossa vida, tá? E aí vocês podem pensar, por exemplo, na trajetória de carreira de vocês, né? Eu trabalhei na indústria, eu trabalhei no ramo automobilístico, eu trabalhei em feira, eu trabalhei em tudo que vocês imaginarem, na área da saúde, eu tenho formação em todas essas áreas, e hoje eu me encontrei. Né? Hoje eu trabalho com planejamento financeiro, que a área de finanças também sempre foi uma área que me chamou muita atenção, e palestrante corporativo. Né? Mas, olha para você ver o tanto de lugares que eu passei. A minha carreira ela foi sendo reconstruída. E se amanhã ou depois eu entender que eu preciso mudar, isso também será feito. Agora, isso em todos os aspectos da nossa vida. Carreira, família, romances, filhos, parentes, vizinhos. Tudo isso carece de mudança. Tudo isso, na verdade, está em constante transformação. E a gente tem a grande oportunidade de sermos nós os protagonistas dessa mudança. Né? Tá tudo em constante transformação. A sua família está mudando, as pessoas que você ama mudam. E você precisa escolher se você quer continuar o mesmo ou mudar. Né? Quando a gente entende, quando a gente começa a estudar lá sobre progresso no Livro dos Espíritos, a gente entende que aquele que escolhe por permanecer no mesmo patamar, isso é respeitado, mas o progresso vai sozinho, vai com ele ou sem ele, né? Então, quando a gente fala de reforma íntima, a gente está falando disso, a gente está falando dessa transformação própria, dessa busca individual nossa pelo melhoramento em todos os aspectos, né? Em todos. Então, sempre, como a gente está, por exemplo, eu dei o exemplo da carreira, né? Buscando melhorar de vida, melhorar as condições de trabalho, o ambiente de trabalho, você tem que fazer isso com tudo ao seu redor, com tudo que te rodeia, buscando sempre a melhoria, sempre a transformação. E aí, obviamente, alguns de vocês devem estar se perguntando, mas por quê? Né? Por que então mudar? Por que eu não devo simplesmente escolher permanecer do jeito que está? E aí eu vou fazer uma pergunta muito simples, tá? Você está satisfeito com a sua vida do jeito que ela é hoje? Em todos os aspectos? Em termos de saúde física, saúde mental, saúde emocional, todos os aspectos da sua vida estão perfeitos, está do jeito que você gostaria. Se não, se existe ali alguma margem de melhoria que você acha que se melhorasse ia ser bom, ali está o seu motivo, ali está o seu porquê se reformar. Né? Quando a gente começa a entender o quanto a criação de Deus é magnânima e grande, e o quanto a gente está conectado com tudo, o quanto a gente está, por menor que sejamos, conectados a tudo ao nosso redor, a gente começa a entender que nós somos o pivô de todas as mudanças
em tudo que nos rodeia. O que você quer dizer com isso, Marcos? Eu quero dizer que, cara, tudo que tiver ruim na sua vida, você consegue melhorar. Ah, Marcos, mas eu estou hiper endividado, né? Como eu falei, eu sou planejamento, trabalho com planejamento financeiro. Então é comum eu ter alguns clientes ultra endividados. Cara, mas eu não tenho mais crédito, eu não tenho mais. Cara, ainda dá. Vamos entender aqui, vamos sentar, vamos separar os problemas e vamos entender, né? Ah, mas meu problema é amoroso, eu levei um pé na bunda e eu tô sofrendo muito e a pessoa não me quer. Cara, vamos com calma, peraí. Vamos entender esse amor seu, esse afeto seu, né? Obviamente existem outros profissionais, principalmente na área da psicologia, que podem nos ajudar nesse aspecto. Vamos procurar ajuda, vamos entender. E isso com tudo na nossa vida, em todos os aspectos, em todos. Ah, a carreira tá difícil, os estudos são difíceis. Cara, a gente consegue melhorar. Enquanto você não sentir que está perfeito, que está satisfeito, você tem que buscar essa mudança, tá? Ali está o básico de todo o motivo que você precisa para se transformar, para se melhorar. Como se não bastasse, nós temos um ensinamento ultra fantástico de Cristo, né? O próprio Cristo, isso é tão importante que ele mesmo nos traz um ensinamento direto, né, sem muito rodeio, sem muito floreio, a respeito disso. Então, Cristo, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, ele fala assim: assim sendo, sede-vos perfeitos, como o perfeito é vosso Pai, que estás nos céus. Pessoal, se Cristo está dando essa dica, se Cristo já está falando, olha, busca a perfeição, sede você o perfeito, né? Cristo não está falando assim, olha, transforme os outros em perfeitos. Cristo não está mandando você inquirir ninguém. Ele está mandando você cuidar de você mesmo. Cristo está falando, olha, sede-vos perfeitos, como perfeito é vosso Pai que estás no céu. O que é perfeição? Né? O que significa a palavra perfeito? Por que Cristo usou esse termo? Né? Perfeito significa uma coisa feita até o fim. Perfeito não é uma coisa ilibável, não é uma coisa inatingível. Não, perfeito significa feito até o fim. Agora transporta isso para você. Você está feito até o fim? Você já se modulou? Você já se transformou em todos os aspectos? Se a resposta é não, ali está o motivo de você buscar essa transformação. Ali está um excelente motivo para você buscar essa reforma íntima, né? Quando Cristo chama a gente, e a gente entende Cristo, né? Nós espíritas, além de tudo, ainda tem a questão 625 do Livro dos Espíritas, que é para rechaçar de vez toda conjectura de relativismo a respeito de Cristo. Cara, ele é nosso guia e modelo. Se esse camarada que eu preciso seguir, se esse camarada tá me dando essa dica de ouro, por que eu vou desperdiçar? Por que eu vou jogar fora? Por que não botar em prática aquilo que Cristo me pede? Então, quando Cristo pede para você se fazer, se construir, né? Se tornar perfeito, ou seja, se fazer até o fim, eu acho que aí tem razões mais do que de sobra para a gente seguir com isso, né? E na vida, em geral, a gente tem 3 opções. Para tudo na vida, em geral, a gente tem 3 opções, tá? A primeira é não fazer nada. E, obviamente, quando a gente percebe que a gente só colhe aquilo que a gente planta, não fazer nada significa permanecer do jeito que está. E tá tudo bem, se você está satisfeito assim, tá tudo ótimo. Permaneça como está. Você tem uma segunda opção, que é fazer você mesmo, né? Estudar, dedicar, se esforçar, reservar um tempo para isso, buscar, e isso seja com tudo, né? Investir em você, investir tempo, investir dinheiro, investir energia, investir dedicação em você mesmo, né? Benjamin Franklin fala que investir em conhecimento gera o melhor retorno, né? E aí nós estamos falando de um camarada que ajudou os Estados Unidos a chegar onde chegou, né? Então, alguém que tem algo a nos ensinar. Então, ele fala que investir em conhecimento traz os melhores retornos. Então, você tem a segunda opção, que é investir em você mesmo. E você, em geral, tem a terceira opção, que é terceirizar. Então, quando você quer reformar a sua casa, você pode não fazer nada. Você pode
ou você mesmo fazer, ou você pode terceirizar. No caso da reforma íntima, não existe essa opção, entendeu? Você não pode terceirizar, não tem como terceirizar. Por mais que as pessoas te amem, por mais que eu te amo, por mais que sua mãe te ama, por mais que todo mundo te ama, ninguém pode fazer isso por você. A opção de terceirizar não é uma opção. E aí moram alguns males nossos, né? Que a gente tem essa mania. Como em tudo na vida a gente tem a opção de terceirizar, a gente acha que na reforma íntima é igual, e não é. Reforma íntima diz respeito somente a você com você mesmo. E ali ninguém consegue te ajudar. Todo mundo vai poder te dar uma orientação, uma instrução, vai poder te dar exemplos, mas é só você que tem o poder de pegar e fazer. Ninguém vai poder pegar e fazer por você, tá? Bom, obviamente, a gente já entendeu o que é reforma íntima e já entendemos o porquê dela, né? O porquê buscar isso, né? O porquê buscar essa perfeição, esse plantio da boa semente, né? E eis então que a gente só nos resta uma última pergunta, que talvez seja a principal, que é como? Como então nos reformar intimamente, né? Como então dar cabo desse chamado de Cristo, né? Como então conseguir executar isso na nossa vida? E aí, para isso, eu vou vou trazer para vocês alguns ensinamentos que o livro dos Espíritos nos traz. E eu vou iniciar com a questão 909 do livro dos Espíritos. Por que começar com essa questão? Porque nós temos uma tendência de imaginar que a nossa vida é um pouco mais difícil do que a vida dos outros. Né? A gente tem a tendência de achar... É o famoso, a grama do vizinho é mais verde, né? E eu não estou desmerecendo a vida de vocês. Tenho certeza que vocês têm sofrimentos e dificuldades reais e grandes nas vidas de vocês. Eu tenho absoluta certeza disso, tá? Não estou querendo aqui fazer demérito de ninguém, nem julgamento de ninguém. Eu sei que a vida é difícil, e eu imagino que a vida de vocês seja extremamente árdua, mas a gente costuma se apoiar nisso para optar pela não mudança. Por mais que a nossa vida seja sofrida, a gente escolhe não mudar. E a gente tem uma série de motivos para isso, muitos dos quais reais, né? Eu volto a dizer, não estou falando que quem fala que a mudança é difícil, que a vida é difícil, está mentindo, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que essa pessoa está falando a verdade. Mas que é possível. Tá? E é por isso que eu trouxe essa questão 909. Ela diz o seguinte: poderia sempre o homem, por seus únicos esforços, vencer as suas más inclinações? Olha só o quão abrangente essa pergunta. Poderia sempre o homem, por seus esforços, vencer as más inclinações? E aí eu quero que vocês agora se examinem, né? Vamos pensar agora nos vícios que a gente tem. Né? A gente consegue vencer esse vício pelo próprio esforço? Né? E aí nós estamos falando de vícios variados. Nós estamos falando de cigarro, nós estamos falando de alcoolismo, nós estamos falando de drogas ilícitas, nós estamos falando de pornografia, nós estamos falando de violência, nós estamos falando de uma série de vícios que a gente está tão habituado que aquilo está enraizado na gente. A gente pode vencer isso? Segunda reflexão que essa pergunta traz: os maus hábitos, tá? Por mais que ainda não se tornaram vícios, existem maus hábitos que a gente pratica isso até diariamente, muitas das vezes até sem perceber, né? E aí nós estamos falando de uma série de outros fatores, nós estamos falando de machismo, nós estamos falando de relacionamento tóxico, nós estamos falando de agressividade, nós estamos falando de falta de empatia, uma série de hábitos que não são bons. E aí a pergunta: poderíamos nós, com os nossos próprios esforços, vencer isso? Né? Ou a gente precisa de uma bênção, a gente precisa, como se a gente já não tivesse, né? Mas a gente precisaria e aí, de forças alheias, forças terceiras para nos auxiliar. E a resposta do Livro dos Espíritos, ela é bem forte e ao mesmo tempo sutil e ao mesmo tempo delicada. Né? A resposta é o seguinte: a resposta é sim.
e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços. Percebam, o Livro dos Espíritos dá uma chaculejada na gente nessa questão, né? Porque acabei de falar aqui uma série de vícios e de situações que são extremamente complexas, né? E aí, o Livro dos Espíritos fala assim, olha, sim, você consegue vencer isso pelo seu próprio esforço, e mais, fazendo esforços muito insignificantes. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu li essa questão, eu fiquei assim, uai, não, peraí, tem um trem errado, esse camarada tá brincando comigo, não é possível. E aí ele completa, o que lhe falta é vontade. Com pouco dentre vós fazem esforços. E aí, é nesse ponto que eu quero dizer que a gente usa a nossa dificuldade como muleta. A gente usa a nossa dificuldade como desculpa. E o Livro dos Espíritos está falando para a gente inverter essa lógica. Né? O Livro dos Espíritos está falando para a gente mudar isso. Ao invés de eu me apoiar no desculpismo, né? E que é real, muitas das vezes é real, a gente precisa simplesmente ter vontade de mudar. Vontade real. Né? Se eu perguntar para vocês, quantos vocês querem ficar milionários? Todo mundo falar, eu. E aí eu pergunto, quantos vocês estão estudando para ter um emprego que vai te pagar 1 milhão por ano? Ninguém. Eu quero ganhar na loteria. Não, tudo bem. Você joga quanto na loteria? Já fez os cálculos ali das porcentagens, das suas chances de acerto? Não. Então peraí. Qual que é o tamanho da sua vontade? Né? É uma vontade pequenininha. Às vezes nem é. Né? Então eu quero ficar milionário. Eu quero ficar milionário jogando na loteria, mas não jogo. Né? Eu quero que minha empresa bombe, mas eu nem abri uma empresa. Então, assim, ali a gente percebe realmente aonde está essa vontade. Né? E geralmente a gente costuma gastar a nossa vontade com coisas muito frívolas, com coisas muito superficiais, né? Com joguinhos, com passatempos, com internet. Né? O celular está aí agora para mostrar. Você pode, qualquer rede social ali, acessar e ver quantas horas por dia você passa naquela rede social. Entendeu? É o seu trabalho? Não, beleza. Mas não é, então é hobby. E aí a gente vê onde está a sua vontade mesmo. Então, para a gente não imaginar que mas o problema é único, Marcos, você não sabe o que passa. Não, eu realmente não sei o que passa na sua vida. Eu sei que seus problemas são únicos, porque são seus. Até Deus respeita a individualidade. Então, todo problema que você passa, realmente, é só seu. Ninguém passa por um problema parecido, nem próximo do seu. Mas as outras pessoas têm outros problemas diferentes dos seus, e que são tão grandes quanto. Então, quando o Livro dos Espíritos fala que nos falta vontade, né? A gente tem duas opções, né? A gente tem a opção de procurar mecanismos, né? De buscar essa vontade, essa motivação, isso dentro da gente, porque não é todo dia que a gente acorda feliz, né? Não é todo dia que a gente acorda com um sorrisão no rosto, pensando, nossa, hoje eu vou fazer minha reforma íntima, hoje eu vou, né? Não é assim. A gente sabe que tem dias que são mais difíceis. A gente sabe que tem momentos que a gente está baqueado. A gente sabe que tem momentos que a gente tá machucado, que a gente está fraco. E aí, para isso, existem esses mecanismos. Né? Mecanismos que nos obrigam a buscar essa melhoria, mesmo quando a gente não está lá com um querer muito grande. Né? E aí eu queria lembrar da história de Chico. Né? Quando o Chico ali, tendo as primeiras comunicações com o Emmanuel, conversando com o Emmanuel na hora que ele estava regando a horta, Emmanuel convidando ele para o trabalho que ele tinha para fazer, e Chico Xavier aceita, e aí o Emmanuel fala que ele tem que cumprir com 3 pré-requisitos, né? Que tem 3 itens que Chico tem que cumprir, que sem esses 3 pré-requisitos, Chico não daria conta da obra que ele tinha que fazer. E aí Chico pergunta, obviamente, e eu imagino que vocês estejam se perguntando, quais eram esses pré-requisitos, né? E Emmanuel responde, olha, o primeiro é disciplina. E aí Chico entende e pergunta, bom, disciplina saquei, tá anotado, né? Qual que é o segundo? E Emmanuel responde, disciplina. E aí Chico, né, fica naquele... ele se atreve e pergunta, e o terceiro? E Emmanuel responde, disciplina. Então, turma, Emmanuel traz para Chico, e
né? E aí tem dois caras que é difícil contestar, que disciplina e disciplina são a ferramenta, são os pré-requisitos para esse tipo de trabalho, para esse tipo de mudança, inclusive a nossa própria mudança. O que é disciplina? Vocês devem estar se perguntando, né? Disciplina, turma, eu gostaria de trazer aqui um conceito bem, bem sintético. Disciplina é a arte de dizer não. Simples assim. Disciplina é a capacidade que a gente tem de dizer não. Então, por exemplo, eu preciso emagrecer. E eu realmente preciso, vocês podem perceber isso pelo vídeo. Eu preciso dizer não a uma série de alimentos, a uma série de situações que vão contra a minha dieta, que vão contra o meu regime. Simples assim. Eu preciso saber dizer não. Eu preciso estudar para uma prova, para um concurso público, para a faculdade. Eu preciso dizer não para todos os outros convites que a vida vai me trazer. A vida vai me trazer rede social, videogame, amigos, balada, etc, e etc. E eu preciso saber dizer não para aquilo. Eu quero que minha empresa dê certo. Olha, eu preciso dizer não para uma série de outros problemas, né? Então você está com um cliente lá, tal, mas no seu momento de descanso, sei lá. Muitas das vezes você tem que dizer não para o seu momento ali de descanso, de lazer, para poder cuidar da sua empresa. Com a reforma íntima, turma, não é diferente. A gente tem que saber dizer não. Quando a gente começa a dizer não, a gente começa a perceber que quando o Livro dos Espíritos fala que fazer um esforço muito insignificante ajuda a gente a vencer as nossas más inclinações, é isso que ele está falando. Ele está dando a dica de você, olha, aprenda a dizer não. Então, vamos lá. E agora eu vou compartilhar com vocês algo que eu aprendi quando eu frequentei os Alcoólicos Anônimos, né? Não que eu fosse, mas eu frequentava uma pessoa que eu amava muito para poder, junto com ela, mudar a situação dela. E lá eu aprendi que você sempre tem que dizer não apenas uma vez por dia, né? Então, todo dia você tem que falar não. E eles têm esse hábito, eles constroem dentro deles o hábito de dizer, por hoje, não. Por hoje, não vou beber. E quando você analisa, por exemplo, o vício do alcoolismo, beber é muito mais difícil do que não beber. Não beber é só você ficar dentro de casa. É só você ficar longe de ambientes que te facilitem a bebida, né? Então, é dizer não para isso, é dizer não para os seus amigos cachaceiros, é dizer não para as festinhas ali que você vai perder controle, é dizer não para o bar, é dizer não para a bebida. Simples. E isso é com todas as nossas más inclinações, turma. Todas. Não importa qual seja. Para e pensa aí. Quais são as suas más inclinações? A partir do momento que você começa a dizer não para elas, você vê que é mais fácil do que você dizer sim. Né? Bebida você tem que ter dinheiro, ou você tem que ter crédito com alguém para você poder ir lá e comprar, então você teve que ralar para aquilo, e comprar, e tem que se deslocar, você tem que andar, às vezes, entendeu? Olha o esforço que você faz. Dizer não, o esforço é muito menor. Né? Fica sentado dentro de casa assistindo futebol, sei lá, né? Lendo um livro. Então, assim, e aí a gente entende o valor da disciplina. A gente entende o valor do dizer não, né? A gente começa a perceber isso tudo. Eu falei de empresas, né? A gente tem um exemplo de marketing, de criatividade, que era o Steve Jobs, né? E Steve Jobs falava que disciplina, a forma com que ele tinha para manter foco na empresa, era dizer não para outras ideias boas. Ou seja, vão ter vezes, porque a escolha entre uma coisa ruim e uma escolha boa é muito fácil. Mas às vezes você vai ter que fazer uma escolha entre uma coisa boa e outra coisa boa também. Você vai ter que dizer não para aquilo, para poder focar, né? Então vamos pegar um exemplo bem prático, tá? Eu tenho um compromisso hoje, segunda-feira às 8 da noite, de estar aqui facilitando o estudo a respeito desse tema com vocês. Ok, isso é bom, isso é ótimo, tá? Agora, eu podia estar brincando com a minha filha? Eu tenho uma filha pequena de 4 anos, podia. Sacaram? Eu tive que dizer não para uma das duas coisas. Ou eu vinha para cá, ou eu ficava brincando com ela. E brincar com ela é muito bom, né? É bom para tudo. Eu amo, né? Afinal, eu tô falando da minha filha. Mesmo assim, eu tive que dizer não. Então, percebam que o dizer não é só entre coisa boa e ruim. Muitas vezes você vai ter que fazer o não entre uma coisa ruim e uma coisa pior.
Às vezes você vai ter que dizer não entre uma coisa boa e uma outra coisa boa também. Mas é dizer não. Aprendam a dizer não, aprendam a ser disciplinados. Então vamos lá, reforma íntima. Preciso vencer minhas más inclinações. Ou seja, preciso parar de fazer coisas ruins. Preciso parar de plantar sementes podres. Diga não. Comece a entender aquilo e dizer não. Primeiro passo, tá? Bom, e aí, quando o Livro dos Espíritos fala que nos falta vontade, tem uma frase célebre, é um conceito que eu quero compartilhar com vocês, que é: quem quer, acha o como. O que é isso? Simplesmente quem quer vai buscar uma forma de conseguir, seja ela qual for. Né? E vocês podem observar na vida de vocês uma série de conquistas que vocês conseguiram realizar, todas foi querendo muito. Às vezes não do jeito que você queria, às vezes mais ou menos, mas você foi. Ah, meu sonho é comprar um carro. Cara, às vezes você consegue comprar financiado, um carro usado. Ah, não é uma Hilux, mas é um carro. Tá te ajudando, legal, ótimo, parabéns. Você quis e você conseguiu. Ah, eu quero passar na faculdade, eu quero passar no concurso público, eu quero... Tudo isso é lindo e parabéns. Queira e corra atrás, porque quem quer, acha o como. Agora, queira também a reforma íntima. Queira também se aperfeiçoar. Queira também evoluir espiritualmente. Na verdade, queira isso mais do que as outras coisas. Né? Então, quem quer, acha o como, turma. Então, busquem isso. Usa a disciplina como uma ferramenta, né, para aqueles dias ali que você está meio baqueado. E usa o querer para os dias que você está cheio de vontade, cheio de ânimo, para você conseguir ali dar um sprint o máximo que você conseguir. Né? Só isso, Marcos? Não. Tem outras dicas que o Livro dos Espíritos nos traz. E essa daqui talvez seja uma das mais famosas dicas que eu vou trazer para você hoje, né? De como fazer essa reforma íntima, né? Trazer essa reforma para o seu dia a dia, para o seu momento presente, que é a questão 919 do Livro dos Espíritos. A questão 919, imagino que a maioria conheça, mas eu vou fazer questão aqui de dividir ela com vocês. Nela, a equipe de Allan Kardec e sua equipe perguntam para os espíritos o seguinte: qual o meio mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Percebam que ela é um pouquinho diferente da 909, né? Então, qual que é o meio mais eficaz, ou seja, de todas as formas que eu tenho, e são muitas, qual delas é a melhor para eu me melhorar nessa vida ainda, né? Nada de dividir de 360 prestações, né? 360 encarnações. Qual que é a melhor forma que eu tenho nessa vida de resistir à atração do mal e de me melhorar, né? De eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a espiritualidade traz um ensinamento aí de milênios, né? A espiritualidade diz assim: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conheça-te a ti mesmo. Turma, eu imagino que vocês já estejam cansados, porque além de eu estar trazendo essa frase, ela é uma frase muito célebre, né? A maioria deve ter estudado isso na escola, ensino médio, etc. Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conheça-te a ti mesmo. Então, pergunta prática, vocês se conhecem? Ou vocês ainda estão se descobrindo? Né? E eu não falo isso como censura, não, é natural, e é importante isso. É importante para algum momento a gente começar a olhar para dentro. Tá? Muitos de nós ainda não fez esse movimento. Muitos de nós ainda não sentou e olhou para si mesmo, para começar a se conhecer. E aí eu vou trazer alguns exercícios práticos aqui para vocês começarem a fazer isso. Como se conhecer a si mesmo? Vamos pegar o exemplo que eu iniciei a nossa reunião de hoje, que é o exemplo da reforma na casa. Tá? Como que eu vou fazer uma reforma na casa? Eu preciso saber o que eu vou fazer. Aonde eu vou fazer, o que precisa ser feito. Ou seja, você precisa ter um conhecimento daquilo tudo que você almeja. Para isso, você precisa conhecer a casa. Né? Então, por exemplo, a minha casa hoje, nós estamos em reforma. Estamos arrumando o telhado e trocando as caixas de água. Mas como que eu vou saber isso se eu não subir lá em cima para olhar? Né? Como que eu vou saber que eu preciso trocar o telhado se
né? Eu não observo as goteiras quando chovem. Quando chove. Então, o primeiro movimento é esse, começar a se conhecer. Como? Cara, lista, literalmente lista. Pega um papel e caneta e começa a se listar. Começa a anotar ali todas as qualidades que você acha que você tem. Entenda, isso é só para você, isso não é para mostrar para ninguém. Isso não é processo seletivo de empresa, né? Você não precisa, você pode ser 100% sincero ali, é só você. E se você quiser, depois você joga papel fora, queima, sei lá. Mas vamos lá, faz uma lista. Quais são suas qualidades? Quais são seus defeitos? Como que você reage em determinados momentos, né? Quando você reage, como que você reage quando alguém morre? Quando você reage quando você é contrariado? Como que você reage quando você é fechado no trânsito? Como que você reage quando você leva um pé na bunda aí? Como que você reage quando você está sem grana? E, cara, ali você vai começar a perceber uma série de pontos que tem margem de melhoria. E sabe qual que é o legal disso? Você começa a perceber um padrão. E ali você consegue atuar. Você literalmente vai ter uma lista de coisas a fazer. É um inventário íntimo. Né? Você vai ter uma lista ali do que reformar. E aí, cara, qual que é a dica? Pega um e faz. Né? Você pode ali ordenar como você quiser. Ah, eu vou começar pelos mais difíceis. Ah, eu vou começar pelos mais fáceis. E aí não importa, é a forma que você achar melhor. Então pega todos os seus defeitos, tudo aquilo que você acha que você tem, que incomoda em você e nos outros, e começa a melhorar. Ah, meu hábito alimentar é ruim. Ah, o meu vocabulário é ruim. A forma com que eu trato as pessoas é ruim. Os meus parentes sempre reclamam que eu sou, não sei, que eu sou muito grosso, que eu não sei, tá? Eu tô chutando aqui características. Começa a observar todas aquelas que te incomodam outras pessoas e começa a transformá-las. Como? Buscando essa transformação. Você pode perguntar para as pessoas o que você acha disso, você pode fazer um tratamento, você pode buscar ajuda profissional. Tem uma série de fatores que a gente faz isso. Eu falo, essa analogia é muito fácil com o trabalho que eu faço, né? O meu trabalho é ajudar pessoas na vida financeira delas, né? Fazer com que o dinheiro, a ferramenta dinheiro, se transforme em fonte de tranquilidade, não de ansiedade na vida dessas pessoas. Primeira coisa que eu preciso fazer antes de iniciar um planejamento financeiro de uma pessoa é listar como que é aquela vida financeira daquela pessoa. Eu preciso entender tudo o que diz respeito da vida financeira daquela pessoa. As dívidas que ela tem, os financiamentos que ela tem, os créditos que ela tem, os investimentos que ela tem, qual o patamar da vida financeira que ela está, a idade dela, a família dela, né, o cônjuge dela, os filhos. Eu preciso entender tudo aquilo. Então, primeiro de tudo é listar. Aí é que está o conheça-te a ti mesmo. Isso quando você vai fazer com você mesmo, que é o caso da reforma íntima, você não tem a opção de terceirizar, que é o meu caso, por exemplo, no planejamento financeiro. As pessoas podem terceirizar para mim o planejamento financeiro da vida delas. Mas na reforma íntima não existe essa opção. Você precisa você se conhecer. Você precisa você sentar e se listar. Né? Então, quando a espiritualidade fala, conheça-te a ti mesmo, cara, é uma dica super prática. Isso é o tipo de coisa que vocês podem fazer hoje. Terminando a reunião às 9, vocês podem sentar e gastar ali uns 10, 15, 20 minutos fazendo essa lista. E hoje ainda já começar a mudar ela. E aí, esse é o grande ponto. Aí que está o pulo do gato, né? Essa questão, ela tem uma pergunta a mais, ela tem a pergunta A. Então, questão 919, pergunta A. A equipe de Kardec pergunta assim: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Né? Como, então, eu vou me conhecer? Como nós vamos nos conhecer como indivíduo, né? como pessoa? E aí eu vou trazer só um trecho da resposta. Né? A resposta, ela por si só já daria 1 hora de palestra ou mais, mas eu vou trazer o principal trecho que eu entendo que seja importante para nós hoje. E a espiritualidade responde assim: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Isso obviamente, Santo Agostinho respondendo, né, na questão A, da pergunta 919, e ele começa ensinando isso. Todo dia, no final do dia, ele se perguntava, ele não buscava a aprovação de ninguém, era dele mesmo, da consciência dele. Né? E no Livro dos Espíritos a gente entende que, a gente aprende que a lei de Deus está escrita na consciência. Né? Então ele pergunta, olha, ele se perguntava: o que eu fiz hoje? Como foi o meu dia? O dia de hoje, né?
hoje, segunda-feira, 12 de julho, como foi o meu dia? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? Simples. E aí ele listava isso mentalmente. E para tudo aquilo que ele fazia de ruim, ele se comprometia no dia seguinte a tentar consertar. Então, hoje, vamos tirar um minutinho aí do nosso dia de hoje e vamos fazer o que a espiritualidade nos sugere junto com o livro dos Espíritos. Vamos hoje entender o que eu fiz hoje de bom no meu dia, o que eu fiz de ruim. Tudo aquilo que eu fiz de ruim, lista, literalmente lista. E amanhã pega e arruma. Tenta consertar. Ah, Marcos, eu, sei lá, briguei com o meu parente. Olha, amanhã conversa com essa pessoa. Fala, ó, hoje eu tô de cabeça mais fria, eu queria conversar com você. Queria entender melhor o seu ponto de vista sobre o assunto que a gente discutiu ontem. E ponto. E vamos fazer isso com tudo. Vamos fazer isso com tudo. Né? Então, eu dei um exemplo fácil, né? Da briga com algum parente seu. Mas, Marcos, eu briguei foi no trânsito, eu nem sei cadê a pessoa. Ah, beleza. Você brigou no trânsito e nem sabe quem é a pessoa, nunca mais vai ver. Então, a partir de amanhã, você não briga mais. A partir de amanhã, você vai ser o cara mais legal do mundo no trânsito. E seja essa pessoa. Né? Diga não ao impulso da raiva ali no trânsito. E eu falo, gente, porque o trânsito é o exemplo mais fácil que eu posso citar. Né? A gente se transforma no trânsito. Nós estamos aqui no centro espírita, aqui, todo mundo conversando, lindo, maravilhoso, aí pega o carro para ir embora na primeira fechada, já fica louco, né? E eu falo isso porque é o que eu convivo diariamente. Então, é fazer essa pergunta a si mesmo, né? Como foi o meu dia? O que eu fiz hoje de bom e ruim? E aí, cara, é uma dica extremamente fantástica. Por mais simples que pareça, é a mais efetiva de todas. E aí, em algum momento, a gente pode chegar à conclusão de que, olha, eu não fiz o bem hoje, mas também não fiz o mal. E aí eu não fiz o bem porque eu não tinha condição. Né? Eu não fiz o bem porque eu não dei conta, tô fraco, tô cansado, meu dia não foi legal, e etc. E aí a gente vai lembrar da questão 643 do Livro dos Espíritos. E não à toa ela é a minha questão favorita. Na questão 643, Kardec pergunta o seguinte: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de praticar o bem? Ou seja, tem alguém em algum momento, né, ali onde ele está, no ambiente que ele está, que ele simplesmente não tem condição de fazer o bem? Né? E a resposta é a seguinte: não há quem não possa fazer o bem. Essa frase por si só já é o suficiente, né? Ele já respondeu: olha, não há quem não possa fazer o bem. Só que a espiritualidade ela é tão amiga que ela continua. Ela traz mais uma explicação, né? Ela fala assim: somente o egoísta nunca encontra o ensejo de praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha a ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça, a quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que seu concurso venha a ser necessário. Então, turma, olha, não há quem não possa fazer o bem, e todos os dias a gente tem essa oportunidade. Todos os dias a gente tem oportunidade de fazer o bem, como? Sendo útil. Mas sendo útil para quem? Olha, para os outros ou para você. Se você está fazendo a reforma íntima, você está sendo útil para você e que isso vai reverberar nos outros. E se você está sendo útil para os outros, você está fazendo bem para os outros e que isso também vai reverberar em você. Então, tudo isso é uma conexão. Esse plantio, essa colheita, ela é extremamente ligada. E essa própria questão 643 mostra isso. Porque fala que basta que a gente esteja em relação com outras pessoas, a gente tem essa oportunidade. Então, turma, a gente está caminhando para o final e eu queria enfatizar essa importância. Vamos nos reformar intimamente. Como? Lista tudo aquilo que te incomoda. O que está ruim na sua vida? Em alguns momentos a gente pode até achar que a gente não tem aonde melhorar. Então, lista o que você está insatisfeito na sua vida. Em qual área da sua vida não está legal. E ali você vai conseguir perceber onde você pode melhorar. Uma outra dica: haverão quedas, tá? A construção, a reconstrução, a reforma, ela não é linear. Vão ter momentos ali de altos e baixos, como tudo na vida. E, turma, isso é natural. Não desanime na primeira queda, e nem na segunda, e nem na 10ª. Haverão quedas, e isso é normal. Mas você tem que ter essa disciplina e essa vontade de levantar e continuar.
Então vamos pegar o exemplo da reforma da casa. Às vezes você construiu uma parede lá que você viu que não funcionou. Ali não ficou legal, tá caindo, tá... Cara, você vai ter que derrubar, né? Todo o dinheiro que você gastou, você fala assim, não, vamos remendar aqui, vamos fazer um paliativo. Né? E em algum momento você vai ter que chegar à conclusão que você vai ter que desmanchar aquela parede, quebrar mesmo e fazer outra. E isso é no nosso dia a dia. Não ter conceitos hoje que a gente afirma com veemência que é isso mesmo e não arreda o pé, que amanhã a gente vai descobrir que a gente está errado. E a gente vai ter que pedir desculpa para aquelas pessoas que a gente, de alguma forma, incomodou, e assumir o erro e transformar, e mudar aquilo, e falar, a partir de hoje eu não erro mais nisso. Né? Isso é reforma íntima. Isso é reforma íntima na prática. E, turma, tudo isso que eu trouxe para vocês é o tipo de coisa que a gente consegue hoje começar. E, óbvio, sobre esse... para finalizar, né, esse bônus das nossas quedas, né, quedas e recomeços, eu queria trazer a questão 632 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal. Ou seja, estando sujeito ao erro, ou seja, dentro da possibilidade de fazer algo errado, será que a gente não pode se enganar? E muitas vezes fazer o mal achando que está fazendo o bem? E a espiritualidade responde o seguinte: Jesus disse: vede o que quereis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então, turma, é literalmente isso. A espiritualidade fala, tudo se resume nisso. Né? Ou seja, tudo se resume nisso que Cristo diz. Vede o que quereis que vos fizessem e que não vos fizessem. Ou seja, tira você de régua para todo o resto. Né? Tira você de régua. O que você está fazendo hoje é útil para alguém? É bom? Você gostaria que fizesse para você? Sim, ótimo, continua. Qualquer uma dessas respostas aqui foi não, então não continua, muda, transforma, busca essa mudança. Começa a analisar isso com todo mundo, entendeu? Então, tira uma pessoa, fala assim, olha, não sei, tá, vou pegar um exemplo bem fácil. Fala assim, ó, vou olhar com a minha esposa ou com o meu marido, ou com o meu esposo, né? Eu tô sendo útil para essa pessoa? Eu tô fazendo bem para essa pessoa? Eu tô fazendo bem para essa pessoa todos os dias? Né? Não é só fazer um bem de vez em quando, é só dar um presente no Natal e no aniversário de casamento, não. É todos os dias. Né? Por mais que você esteja chateado, brigado, e muitas das vezes com razão, você está fazendo bem para essa pessoa? Você está sendo útil para essa pessoa? Se não, olha, está na hora de se mudar. Está na hora de você mudar. Não é forçar a pessoa a mudar. Né? Que nessa hora o pessoal fala assim, ô fulano, vem cá que tem uma palestra boa aqui para você assistir. Não, é você que tem que mudar. Né? Isso é para você. Não é forçar a mudança na outra pessoa. Aceite a pessoa como ela é. Chico Xavier falava isso, falava, aos outros eu deixo serem como são. A mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Então, qual relação sua com outra pessoa não está legal? Então mude você. Mude você, se transforme. Né? Muitas das vezes é até dizendo não. Às vezes você é tão bom para essa pessoa que você acaba mimando essa pessoa. Mas mimando a extremos. E aí você precisa você mudar, você aprender a dizer não. Você aprender a se desvincular desse relacionamento tóxico, desse relacionamento de única via. Você tem que aprender a dizer não. Isso é com tudo. Isso é com o chefe tóxico, isso é com o namorado ou a namorada, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com todo mundo, com os vizinhos, com os parentes, com o cunhado, com o sogra, com todos. Você tem que saber dizer não. Você tem que ser uma boa pessoa, buscar ser bom. Né? E aí, a gente tem todas essas dicas que a espiritualidade traz e esses ensinamentos fantásticos que Cristo nos proporciona. Né? Então, turma, eu queria caminhar para o final. Dessa vez não estourei o horário, hein, Antônio? Agradecendo imensamente a oportunidade, agradecendo de coração essa chance de poder estudar e dividir com vocês esse tema e convidá-los assim, vamos nos reformar intimamente. Vamos hoje iniciar essa reforma e para aquele que já está fazendo, cara, vamos com mais força, vamos com mais vontade, vamos agora com base teórica, vamos agora com condições práticas
de fazer isso no nosso dia a dia. Então, eu espero que com essa oportunidade de hoje eu tenha conseguido, de alguma forma, colaborar para que nos tornemos pessoas melhores no dia de amanhã. Muito obrigado a todos. Valeu, Marcos. Nós é que agradecemos, viu? Ficamos muito aí satisfeitos aí com a sua explanação e deu para entender, né? Foi bem claro. É eu comigo mesmo, né, Marco? É eu comigo mesmo. E já fui pegando as suas dicas aí, tá? De fazer a listinha. Só que, nossa senhora, faltou papel aqui para os defeitos aqui, viu, meu filho? Aí Não tem outra faço, dica, pega não. os 3 Não principais. faço, não. Já Pega os 3 comecei a principais. fazer minha reforma íntima aqui. Você foi dando as dicas aí, eu já fui fazendo aqui, entendeu? Mas foi excelente. Muito obrigado. Agradecemos demais aí pela sua presença, sua colaboração. Obrigado. Não te interrompi, né, dentro dos 10 minutos finais, não tivemos perguntas, e estava, né, tão gostoso de te ouvir aí que deixei transcorrer. Tranquilo? Então, Tranquilo, muito ótimo. obrigado, viu, Marcos? Eu que agradeço. Bom, estamos aí, né, realmente no nosso horário, pessoal. Temos ainda uns minutinhos, e eu vou aproveitar esse minutinho, né, esses minutinhos finais, para mim trazer uma convidada aí, uma convidada lá da Casa de Miramês, né, que vai nos alegrar e vai nos trazer aí um convite especial aí para nós nesse mês, né, de julho, né, e eu vou deixar com ela, tá, pessoal? É a nossa comadre Juliana. Seja bem-vinda aí, comadre. Ai, que belezura. Eita, nós! Nós chegamos, né, compadre? Ô, beleza. Seja Atrasamos. bem-vinda. Você acredita que meu jegue quebrou as patas? Não é possível. Cheguemos na tábua da beirada. Chegou escorregando. Boa noite para todo mundo. Boa noite, comadre Cristina. Ó, nós temos aqui o compadre Marcos. Boa noite, Juliana. Ele é Neves. Neves Marcos, vem de neve nas épocas dos. Você sabia, sou o compadre Marcos, que neve é época dos frios? Não é? Não é dos frios. neve, não, tá? Já vou te adiantar. E é na época dos frios, compadre Antônio, que a gente aquece o coração com o nosso arraiá, não é, compadre? Oh, delícia, isso mesmo. Compadre, você não tem esse chapéu para não deixar o sereno cair nas carecas, não? Procurei aqui, mas a minha mulher não achou. Então, assim, vamos lá. Gente, tá quase chegando o dia da gente fazer o nosso arraiar do pote. Então, esse ano nós vamos fazer o arraiar do pote para crescer, aquecer o coração de todo mundo com muito amor e com muito tempero gostoso, né, compadre? Nossa senhora, nós vamos ter canjica. Ó, pra você ver, é canjica temperada pela comadre Yorga, é cardo de feijão feito pela comadre Regina, é cardo de mandioca, eles chamam aqui na roça, compadre, é cardo de pinto. De quê? Você já ouviu falar, né? É cardo de pinto. Eu não vi, não. Nunca ouviu falar nisso? É porque o cardo de mandioca, ao invés de ser com carne de boi, é com carne de galinha. Aí tudo bem. Só que na roça, às vezes o povo não espera as galinhas crescer muito, e aí, e aí fica os cardos miudinhos, assim, com as galinhas desfiadinhas. Por isso que chama cardo de pinto. Por isso. Então, a gente tem que explicar, porque o povo vê lá carne de mandioca e acha que vai ter as carnes gordas, né? Não, é carne de galinha, de frango. E aí, nós vamos ter também, olha que delícia,
O doce de minduim de Maria José. Gente, que doce gostoso. Por demais da conta. E tem pipoca. Aquelas pipoca. Agora os arraiais é tudo chique. Tem pipoca de confeiteiro. Eles chamam de pipoca gourmet. É umas pipoca gostosa que vem com umas... as pipoca doce que vem com um pouquinho de leite de... Como é que é aqueles leite que coloca naqueles... aqueles pozinhos, leite em pó. Leite em pó. Aí você pode comprar o kit e participar da nossa live. A live que vai ter, é live, né? Que fala, o compadre Wagner? É live. É live. Esses termos chiques que os povos da cidade gostam de falar live, aí é porque ele é live, né? Então, a gente fala live para ficar mais chique. Então, vai ter uma live do Arraiar do Pote, e aí nós vamos nessa live dançar. Nossa live vai ter muito Música. amor, muita música boa. Oi? Música, né? Música tem que ter. Arraiar sem música não tem arraiar. Eita, Isso. nossa, o trem é bom demais da conta, viu? Quem já foi nos arraiar presencial, que agora a gente tem os arraiar virtual, né? E quem já foi nos presenciar sabe como é que o tempero é bom. E aí a gente tem as doações que pode fazer, e essas doações, pode fazer doação presencial, aí tem que combinar tudo com a compadre Juliana aqui, com o Mário. Não é comadre, né? Compadre, né? Comadre sou eu, compadre é você. E vai ser que dia mesmo? Tá faltando o dia. Dia 24, dia 24. 24 de julho desse mês agora, né? Daqui às 18 horas. Às 18 horas a live. A live. E de 15 horas até as 17, as entregas das encomendas. Você pode encomendar seu kit nos potes até dia 20, não é isso? É dia 20. Isso, tá dia 20 até as 20 horas. Às 20 horas, detalhe, né? Acho que tem uma pergunta para você, Luciene. Luciene. Eu vou falar para você, esses negócios é muito chique, os povos perguntam. Ela levantou a mão aqui. Pode perguntar. Luciene, quer perguntar alguma coisa? Eu estou colocando o meu telefone aí, ô compadre Antônio. Sim. O povo pode anotar se quiser fazer doação comigo. Ok. As compras dos kits, aí tem o número, um outro número de celular. Luciene apareceu aí, a comadre Lu. Apareceu o rostinho e sumiu de novo. Lá nos panfletinhos tem as informações todas, viu, pessoal? Bom, pode terminar, Juliana. Acho que ela não entrou, não. Pode terminar aí. Não? Esses negócios de virtual tá ensinando a gente espírita, abduzir, sai de um lugar, vai para o outro, chega, some. Nós tudo aprende a encarnar, desencarnar na mesma hora. Isso mesmo. Então, com muita alegria, que a gente convida todo mundo para participar do nosso arraiar. E é com mais alegria ainda que a gente vai receber vocês tudo na nossa live, dia 24 de julho, às 18 horas de Brasília, horário de Brasília, né? Que o povo saber que é tudo horário de 18 horas de Brasília, Isso aí, é Juliana. só isso. Tem mais alguma Foi dúvida? ótimo, foi bom demais. Obrigado, vai ser melhor ainda no dia, seu Antônio, que eu já tô querendo comer essa canjica. Nossa Senhora! Eu tô querendo comer esses cardos tudo. Sim. Maravilha. E os doces, tudo. Vou sair da dieta. Eu vou pedir para você ficar aí mais um minutinho. Tu vai colocar uma musiquinha para nós, né? E logo em seguida, a prece eu vou convidar você para fazer por nós.
que vai aquecer o coração da gente Isso. mais da conta. Entra em bom. Então vamos lá, Wagner. Uma musiquinha rapidinho para nós. Mano. Ok. Essa música ela nos convida à reforma íntima. O violão está saindo bem aí? Ótimo. Dessa vez tá, né? Beleza. Há uma luz em cada um de nós que desafia a escuridão. Raio de luz que brilha em cada alma, nos confortando o coração. Em um lugar existe um paraíso, onde está a libertação. É aqui na terra, dentro de você, aí estará a renovação. Vem abrir seu coração, tocar estrelas com as mãos, faça sempre o bem. Agora, aqui neste lugar, aqui nesta terra, esta é a sua hora. A esse lugar chamamos paraíso, que existe para nos salvar. Agora então, em nosso interior, esse lugar é o nosso lar. Um sonho que supera as estrelas e o infinito azul do céu, sempre nos perguntando quem sou eu e aqui qual é o meu papel. Vem abrir seu coração, tocar estrelas com as mãos, faça sempre o bem. Agora, aqui neste lugar, aqui nesta terra, esta é a sua hora. Há uma luz em cada um de nós que desafia a escuridão. Raio de luz que brilha em cada alma, nos confortando o coração. Nos confortando o coração. Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, nesse momento, engrandecendo os nossos corações com as palavras que foram ditas, trazidas pelo Marcos nessa noite de hoje, as canções que brindaram nosso coração com alegria, que possamos, em cada gesto, em cada olhar, em cada sentimento, em cada emoção, engrandecermos ainda mais a nossa caminhada, o nosso processo de reforma íntima. Que a nossa reforma possa ser de acordo com as nossas capacidades, de acordo com o que damos conta. Pois o jugo é leve, o jugo é suave, o fardo é leve. Assim nos trouxe Jesus, e a esse Mestre Jesus nos colocamos neste momento em seus braços. Que cada lar aqui representado receba essa força grandiosa do nosso amado irmão e Mestre Jesus. Gratidão sempre, Senhor, por fazer parte desta família e por poder aprender e crescer cada dia mais em minha caminhada. Obrigado por tudo hoje e sempre. Que assim seja.
Que assim seja. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos. Obrigado, Marcos, Cristina. Sejam bem-vindos aí para quarta-feira, viu? Quarta-feira estamos aí novamente com o estudo. Tá ok? Então, até a próxima, pessoal. Uma boa semana aí. Então, fiquem com Deus. Boa noite, gente. Obrigado. Boa Boa noite a noite, todos. Marcos. Boa noite.